Meu nome é Alan Barros, eu sou palhaço, artista de rua. Já frequento a Barra de Mamanguape faz alguns anos, desde 2013 mais especificamente. E vinha para cá logo no início assim, da movimentação turística, que era bem menor, né? Vinha muito com o Nilton, com o Fernando, com os amigos da época que estavam começando a vir mais para cá e se estabelecer aqui, né? E a gente vinha muito de bicicleta, fazia um percurso mais natureza, mais pelo Rio Miriri, também outras vezes a pé. E desde desse período para cá, né, nunca deixei de vir. Já faz quase 10 anos, né, que eu venho sempre. E chegamos aqui também com uma estrutura bem mais precarizada, assim, né, no sentido de que não existia a hospedagem, não existia algumas essas acomodações, né, que hoje a sua casa na Barra dispõe, oferece, mas foi muito nessa perspectiva de querer explorar, de querer descobrir esse lugar, o que é que aqui tinha para mostrar, além da beleza exuberante, né, natural que existe aqui, desse encontro de rio com mar. E desde que eu cheguei aqui a primeira vez também, eu já olhei para a igrejinha da Barra e já fiquei com vontade de fazer alguma ação, alguma apresentação que seja nesse ponto, né? Então sempre foi um lugar assim onde a gente conseguiu explorar muitas outras coisas, né? Já teve cinema, já teve as minhas apresentações de circo, teatro, já houveram bandas, shows, assim, já exploramos e testamos muitas coisas diferentes aqui e com assim, muita coisa deu muito certo, outras nem tanto, e aí a gente vai se adaptando e fazendo melhorar, né? Então é muita história, muita memória que eu tenho nesse lugar. Sou muito grato pelas pessoas daqui, pela forma como elas sempre me acolheram com as minhas apresentações, com é, tudo que a gente propõe de fazer de novo, de ousar, de explorar aqui nessa região da Barra. É, então é isso, eu acho que só tende a gente continuar é, fazendo acontecer muita coisa. Alan, e quando a gente vinha para cá as primeiras vezes, né, a gente usava a estrutura aqui do espaço que depois veio a ser sua casa na Barra. É, um dos locais onde sua casa na Barra funciona, que é onde tem o camping, a Casa da Mandala e o Chalé das Bananeiras. E o que é que você lembra de como era essa estrutura assim? Bom, a estrutura daqui era extremamente destruída, né? Não tinha direito assim. Eu lembro que tem a cozinha coletiva, que hoje é a cozinha coletiva do camping, era uma casinha fechada, toda deteriorada, que acho que já tinha até sido incendiada, estava toda preta. O outro chalé também, muito destelhado. A casa era o único canto assim habitável, mas mesmo assim a gente só conseguiu depois de uma super faxina e muita gente dormindo no lado externo, né? Que a casa servia mais para guardar algumas coisas, ali para usar a cozinha, para cozinhar. E a gente em barraca, em rede, né? É, com tudo desse jeito, né? Explorando o lugar para poder ficar assim, né? Às vezes aproveitava uma varanda de uma casa que se situava mais próximo do rio e aí já ficava nessa sombra. Tinha um banheiro externo também, que a gente já usava esse banheiro externo de alguma casa dessa de veraneio. Então era uma coisa assim muito mais deserta, muito mais sem estrutura, quer dizer, com menos estrutura, né? E a gente
explorando e chegando e ocupando. E isso foi bem massa, assim, para começar o processo de mudança desse lugar. E como era a questão da água doce para a gente usar? A gente ia pegar água agora eu esqueci o nome. Na caixa d'água? Na caixa d'água. A gente ia pegar água nessa caixa d'água coletiva, né, que tem para a comunidade, e de ir buscar uns galão de 20 litros, e buscar balde, e para poder ficar nessa estrutura daqui, né, que hoje é a sua casa na Barra. E, e que não tinha, né? A gente andava alguns metros, assim, sei lá, o quê, 50 metros, alguma coisa do tipo, e ia buscar para poder ficar aqui e dar essa mínima sobrevivida, né? É, improvisava também, assim, umas fogueiras, um fogareiro, coisas assim de camping, e que era muito de coisa também que a gente trazia nossas próprias talheres e panelas e estrutura de cada um, mínima assim para cozinhar. Então era sacrifício, mas como era, éramos muitas pessoas sempre desde o início, né? Jovens. Jovens, dispostos. Antes a gente tinha feito um curso de sobrevivência na prática lá no Brejo da Paraíba, a gente ia muito para as cachoeiras. E nessas cachoeiras era isso, né? Era levar tudo e depois levar tudo de volta, né? O lixo produzido, tu, todas as coisas que para a gente ficar lá, né? Barraca, enfim, tudo. E aqui, mesma coisa, né? Aqui foi a mesma coisa, só que aqui teve essa história de ir ficando mais e se estruturando mais aos pouquinhos, né? Até que engatinhando bem a passos lentos, a sua casa na Barra foi tomando forma. Massa. E qual é a tua memória assim sobre o primeiro Réveillon que você passou aqui? Não o Réveillon, o primeiro Réveillon, sim, aquele que é de 2003 para 2014. Nossa, aquele foi muito massa. Aquele foi um Réveillon que eu conheci muita gente bonita, um Réveillon. Isso, assim, né? Tinha as pessoas, amigos de amigos, né, que se chegaram, descobrindo esse lugar novo, muito através de Newton, muito através dessas pessoas que começaram a frequentar um pouco mais e que a gente se reuniu todo mundo e eu lembro que a gente foi para baixo dos cajueiros ali, botou som, a gente conseguiu colocar a estrutura de som com bateria, com não sei o quê. E fizemos uma confraternização de mais ou menos acho que eram umas 20 pessoas que tinham, ou 30. Teve mais ou menos isso. Algumas barracas, a parte da casa ali, um dos cômodos, o que estava sendo habitável, né? E fizemos essa festinha. Eu lembro que eu até dei uma de DJ, botei um Fela Kuti e depois dormi. Passei o dia todo gastando, tomando banho de mar, andando, correndo, jogando bola. Aí foi um Réveillon que de meia-noite e meia eu já estava dormindo. Mas foi ótimo, foi lindo e maravilhoso estar com a galera todinha reunida. Então, aí nesse primeiro ano, não existia sua casa na Barra ainda. A gente veio porque eu vinha morar para fazer a minha monografia da história e depois eu ia embora. E qual é a sua memória sobre o primeiro ano que teve um Réveillon com sua casa na Barra já existindo, funcionando e recebendo hóspedes? Pronto, aí foi, se eu não me engano, porque assim, teve 2013 para 14, que foi esse primeiro onde a gente esteve mais roteira, né? Mais explorando o lugar sem ainda existir a hospedaria oficial. Aí de 14 para 15 eu não estive, né? Tive uns problemas pessoais e fiquei na minha cidade. E a minha memória é no Réveillon de 15 para 16, que foi um Réveillon onde a gente conseguiu fazer muito voltado para a comunidade. Um evento com
maracatu, que a gente fez uma grande fogueira no campinho de futebol, e aí já envolvendo todo mundo, um cortejo também com esse maracatu pelas ruazinhas da vila, e tinha lugares ainda que não tinha energia e a gente chegou no escuro tocando tambor, e essa memória é muito massa, muito bonita assim desse momento, que foi um momento de muita celebração de todo mundo assim junto. E depois desse episódio, né, com a música, todo mundo saiu para praia para fazer seus rolês, aí já tinha mais gente, não era mais só aquelas pessoas amigas, né, mas mais pessoas que já estava rolando o zum 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 de que existia um lugar novo para ser explorado, para se chegar, né, na Barra, que era a Barra de Mamanguape, e já existia um fluxo, um movimento maior de pessoas por aqui. Então foi muito bonito a gente conseguir juntar essa galera de fora com a comunidade nessa celebração musical, percussiva, de ciranda, de fogueira. Eu gostei muito. E qual foi o grupo de maracatu? O Maraca Grande de Campina Grande, que, Mestre Morcego, que veio-se embora pra cá com o Morceguinho, com Tartinha, Luan, com Luan, com o Samarone, saudoso Antônio. saudoso Antônio Baga. E essa galera toda reunida, muita gente de Campina Grande, né? Patrocinados pela nossa mãe, o EPB, que sempre conseguiu fazer umas parcerias, né? Desde quando eu organizava os secas lá na minha cidade, em Sumé, que a gente tem uma boa relação, né, com a universidade, que esse mesmo núcleo de amigos e que também eram artistas, que também são, né, e que também fazem parte desses movimentos culturais, que iam para lá, a gente começou a também trazer para cá, né, começou as pessoas virem para aqui para Barra e foi uma galera que sempre esteve junto, né, querendo somar de alguma forma com esse movimento daqui da sua casa na Barra. E outros Réveillon que tu lembra, assim, alguma história e tal, de outros Réveillon que você passou por aqui, que já tiveram alguns? Já tiveram alguns. Aí, primeiramente, eu não tenho como não falar da Albetrash, né? A Albetrash virou isso, esse núcleo de amigos de Newton, onde a gente se conhece desde as antigas, né? Desde os movimentos estudantil lá de Campina Grande, 2004. por aí, a época da faculdade de comunicação, depois a faculdade de história, né? Que eu não era da história, mas vivia lá com a galera. E depois com secas, né? Que era o outro momento onde todo mundo se reunia, se reencontrava no final do ano em Sumé. E depois passou a ser aqui, né? Passou a ser a Barra, esse lugar onde a gente sempre se encontrava, todo mundo, no final do ano. Até hoje ainda é assim, né? É, e, e eu lembro que a gente começou a ajudar muito, né? Nos afazeres daqui logo no início, quando a coisa ainda estava se estabelecendo. E a Albetrash foi isso, era a gente todo mundo junto, fazendo a limpeza do lugar, organizando aqui, ajudando Nilton e Luca na feitura disso, né, desses Réveillon, desses momentos de evento que era proporcionado aqui na sua casa na Barra. E aí tem história demais, meu Deus do céu. Não sei se eu vou conseguir lembrar de uma específica, mas a gente sempre ia, tipo, com todo mundo pro Rio, de virote debaixo de um cajueiro tocando forró. E a pessoa cansada, mas tava lá dançando e caindo na areia e bolando com a molesta, tocando afrobeat. E depois a gente indo pra praia, ver o sol nascer e dar pulo nas ondas, levar rasteira, enfim, correr. Felicidade, né? Igual o povo, igual pinto no lixo, né? Que a gente se torna. Então,
Aí no Réveillon dá meio mundo de gente e fica a cozinha do camping sendo usada. E quando as pessoas vão embora, o que é que fica? O que é que acontece? Sim, tem isso também. É, acontece que tem que ter o nome de todo mundo, né? Lá nos seus produtos que estão sendo guardados na cozinha, na geladeira. E aí quando o povo vai indo embora, vai ficando, né, as comidas e a gente vai ficando também, né? Aí vai depois só o povo luxando mais, né? Porque vai ficando mais comida, mais coisa. E aí depois a gente se confraterniza com todos os restos que sobrou, mas que é tudo bom demais e a gente não tem besteira. E aí sempre acontece isso, assim, comigo sempre foi muito esse movimento, de chegar aqui, passar o Réveillon ou passar a data que tiver de ser de feriado que seja e ficar mais um pouco, né? E aí nesse ficar mais um pouco, a cozinha é o lugar de se fazer amizade, de conhecer todo mundo e de celebração também. Ali a gente já está começando a fazer um rango, já chega outro, já liga um som e já vira festa. Tem vezes que eu nem saio daqui desse campo, fico só da cozinha para minha barraca, hoje no caso para minha Kombi, meu motorhome. E, e aí é isso, é esse espaço de fazer amizade, né? E depois herdar aí as comidas e as faxinas. Alan, e aí assim, o processo de existência da sua casa na Barra também foi o processo de transformação, de criação, de invenção de um Alan, artista de rua, palhaço, que hoje em dia leva a vida na perspectiva que você leva. E eu sei que a Barra faz parte dessa história, vir aqui para casa, se apresentar aqui na frente de casa, na igrejinha e tal, faz parte disso. E fala um pouco sobre isso assim e tal, até a gente chegar ali no momento do primeiro Barra Ri e tal. Sim, sim. É, eu sou artista de rua desde que eu fui mais pra rua no ano de 2014, né? E aí, antes disso, eu fazia parte de um grupo de teatro em Campina Grande, com minha grande amiga, que já está no outro plano, que foi a Eliane, Mestra. mestra, que me presenteou com um fole de 8 baixos, que até hoje eu uso ele nas minhas apresentações. É, e desde antes ainda do grupo de teatro foi o Secas, né? A partir do Secas, que foi o festival que eu organizei 10 anos na minha cidade, foi quando eu entrei mais artisticamente, né? Nas artes cênicas, né? Primeiro com o teatro de palco italiano e depois com o teatro de rua. É, também fez parte muito da minha memória, assim, enquanto artista, ver uma apresentação do Palhaço Chuchu, né, que foi Luiz Carlos Vasconcelos em Campina Grande, e isso ficou muito marcado na minha memória de eu querer ser palhaço, de eu querer apresentar na rua, fechar a roda. É, e aí eu comecei aos pouquinhos, né? Como eu fiz um caminho é, diferente de muitos artistas de rua, que foi sair da academia, sair do teatro físico fechado e ir para um local aberto, então aconteceu muitos processos assim, né, de ressignificação mesmo. E aceitar, sobretudo, essas adversidades que a rua proporciona, né? E o que faz com que a gente improvise, e o que faz com que o palhaço ele seja alguma coisa de verdade e não seja uma atuação, mas né? E a Barra foi um lugar onde aconteceu muito dessa minha desconstrução, né, de ator para palhaço, né, para ser. Então foi um lugar que eu consegui muito explorar meu espetáculo, que ele começou sendo um espetáculo pequeno, de um número, né, de 8 minutos, e aos pouquinhos ele foi aumentando à medida que eu ia apresentando mais e
em lugares diferentes, circulei muito pelo interior do estado, muito por zonas rurais. E aqui, por também ser uma zona rural, não foi diferente, né? No sentido de ser muito bem acolhido pelas pessoas, de me sentir muito à vontade para explorar números novos, possibilidades novas, ousar, né? De uma maneira geral, assim, porque eu acho que esse é o grande desafio do artista, né? A gente conseguir ousar para poder criar, né? Dar a cara a tapa e com certeza vai acontecer muitas quedas, vão acontecer muitos percalços no caminho que vai até fazer com que a gente duvide disso que escolheu, mas é seguir, né? Tanto é que o nome do meu espetáculo, o nome da minha trajetória se chama Tropeçando, né? Porque a gente sempre tropeça, eu tenho essa consciência de que a gente tropeça para frente. Então, de toda forma, as quedas elas fazem parte desse processo. E as quedas são isso também, são a gente explorar os lugares e como foi aqui. Desde que eu cheguei aqui na Barra, eu vi essa igrejinha, eu disse, eu quero apresentar nessa igrejinha. E a partir daí fui apresentando e aí e por ser um lugar que vinha muitas vezes, já trouxe outro artista, que depois veio outro e outro e outro, e aí começou a se tornar um ponto onde de parada, e muito no sentido da palhaçaria e do circo. Então já vieram para cá Circo do Asfalto, Circombe, Trupe Raiz, e aí vai, né? Várias Losiranze. Losiranze, e aí muitos artistas, assim, que eu não vou lembrar o nome de Odília. todo mundo, Odília Nunes, né, com bandeira. E até que assim, a partir de que começou a ter essa efervescência de apresentações e intervenções por aqui, foi quando a gente teve a ideia de fazer um evento aqui, um festival de palhaçaria, né? Que conseguimos colocar o nome junto com a comunidade, junto com a hóspede aqui muito querida, que foi Juliana, de A Barra Ri. E a Barra Ri foi justamente esse encontro, essa celebração desses artistas nesse lugar, né? De que foi isso, consolidamos a Barra como um ponto de parada da galera circense. E foi aí que aqui virou um local onde as pessoas sempre costumam vir apresentar. E a gente já chegou a trazer também coisas que não necessariamente tinha a ver com circo, mas o que bomba mesmo é o circo. E E aí foi isso. Daí em diante começou a existir novas ações, né? E que não, e começou a existir ações também sem mim, sem minha presença, mas de pessoas que sabem que aqui dá certo, sabem que aqui vai ter um público caloroso, vai ter Um chapéu um bom massa. chapéu, né? Porque começou a se ter um fluxo maior também de muitas pessoas. A comunidade já tem uma consciência agora, hoje, através dessa formação que a gente deu, né? De plateia, da forma como se trata o artista, né? Então, teve recentemente aí um evento, se eu não me engano, se chama De Graça na Praça, alguma coisa assim, que foi o Palhaço Bambam, né, o Luiz Eduardo, que organizou, e já vieram vários outros aí, pessoas que eu também nem sei quem são. E a partir disso só tende a aumentar, né? Só tende a se tornar esse lugar e se consolidar ainda cada vez mais como um ponto para os artistas de rua. Massa. E pra gente encerrar, Alan, eu queria que você falasse um pouco assim de forma. Deixa eu olhar as palavras aqui, depois eu edito lá. Afetiva, assim, né? Acho que a melhor palavra é essa, de como você foi, de que tipo de afetos você foi desenvolvendo com a sua casa na Barra, né? E a Barra como um todo, ao longo desses anos que você vem para cá.
Aqui na Barra, eu considero que é um lugar que teve muitas aberturas e fechamentos de ciclo, para mim, principalmente aberturas, porque foi um lugar onde eu conheci muita gente incrível, desde que o camping começou a funcionar mais, que começou a vir mais pessoas, e, e a partir daí a gente interagindo com pessoas de vários lugares diferentes, lugar de muitos amores, de muitos afetos, assim, de pessoas que se conheceram e aparecem aqui com uma certa frequência também. Então, para mim é um lugar muito especial nesse sentido, assim, de que a gente vem para um canto que é o encontro do rio com o mar, né? Então, é um encontro entre pessoas de todo tipo também, entre nativos e estrangeiros, entre as pessoas que vêm de estados diferentes, que vêm de países diferentes, de culturas diferentes. Então, eu gosto muito de lugares onde a gente consegue abrir possibilidades de afeto. Então, eu tenho muito essa relação com aqui e também com as pessoas daqui, essas pessoas dessa comunidade que já me conhecem há um tempo e eu tenho muito a agradecer, né, pela forma como sempre fui muito bem recebido, é, e não falta as coisas aqui, né? Desde de Nilton e Luca, que são grandes amigos mais antigos, né? Até as pessoas da comunidade, que aos poucos algumas se tornaram grandes amigos também, né? Como o Zezinho, da hospedaria Pôr do Sol, e, e essas outras pessoas que vieram morar aqui, né? Que a partir de que aqui começou a, a ser mais conhecido, vieram outras pessoas morar aqui e que é sempre um grande afeto, assim, encontrá-las, reencontrá-las, sair daqui, viajar, fazer todas essas andanças que eu faço, voltar um ano depois, 6 meses depois, daqui a 3 dias, mas sempre voltar, né? Então eu acho que é muito massa essa capacidade de juntar pessoas e de abrir ciclos da minha vida, né? Esse lugar tem. Então eu sou muito grato por isso.